Olá, pessoal. Hoje nós vamos demonstrar aqui como consumir a API dos Zabbix. Para esse laboratório, nós vamos utilizar o Python. Eu vou demonstrar aqui como realizar a instalação dele. No caso, eu estou utilizando o CentOS 7. No CentOS, para a gente instalar o Python, é muito simples. Basta a gente colocar em install Python. Eu vou colocar a versão 3 do Python para instalar. Só faltou um S aqui no install. Pronto, ele já realizou a instalação. Se eu digitar aqui Python 3-v, vou mostrar a versão, já está instalado na versão 3.6, ok? Na API base, para consumir a API dos Zabbix, a gente precisa instalar a biblioteca dos Zabbix no Python. Então, para isso, a gente tem que instalar essa biblioteca. A gente vai usar o comando pipe install. O nome da biblioteca é pyzabbix. Aqui ele deu que não encontrou o comando pipe, então a gente vai ter que realizar a instalação dele. Então nós vamos colocar aqui Python, desculpa, em install Python 3 hífen pipe. Ele falou que já está instalado, então ele já falou que está instalado, então vamos tentar aqui novamente, colocando pipe 3, o comando é pipe 3, install pyzabbix. Ele está realizando a instalação. Ok, foi concluído. Vamos limpar a tela aqui agora. Então vamos criar nosso primeiro arquivo aqui, que no caso vai ser para criar um host group lá no Zabbix. Então vamos criar um arquivo aqui, host group.py, que é a extensão do Python. A gente precisa especificar a biblioteca que será utilizada aqui nesse script. Então, para isso, vamos apertar o I de insert. Então, o editor de texto aqui podem utilizar da sua preferência. Eu estou utilizando o Vim. From em nossa biblioteca. Import Zabbix API. Ok? Agora a gente precisa se conectar ao servidor Zabbix para a gente criar um host group lá. Então, eu vou colocar uma variável aqui só para facilitar mais para baixo. Então, eu vou chamar essa variável de API. E eu vou passar os parâmetros aqui para o endereço para a gente se conectar ao servidor dos Zabbix. Então aqui, Zabbix API, e eu vou especificar o link desse servidor. Então, no caso meu, é um HTTP, dois pontos, barra, barra. Como eu estou rodando o script no próprio servidor, eu vou colocar o localhost aqui, 127.0.0.1. No seu caso, pode ser o IP real do seu servidor, enfim. E vou passar, usar essa mesma variável que eu coloquei aqui, api.login, para me passar a minha autenticação. Então, meu login é admin, usuário e senha padrão, porque é uma instalação nova.
Eu não cheguei a alterar. No seu caso, só colocar você pode criar um usuário sem para essa API ou colocar do admin mesmo, ok? Bom, agora a gente vai começar a escrever a nossa API. Basicamente, a gente tem que utilizar essa variável aqui em cima, que é onde a gente está colocou a nossa autenticação. Eu vou colocar uma outra variável aqui, só para a gente printar lá embaixo o resultado da execução do comando. Então, eu vou colocar uma variável aqui, host group, igual API. Para a gente criar um host group, a gente tem que passar o comando host group.create. Sempre colocando aqui entre parênteses. E eu vou passar agora os parâmetros para mim criar o nome do grupo. Então, eu abro aqui as chaves, coloco name, que seria o nome do grupo, dois pontos, qual é o nome que eu quero criar. No caso, eu vou criar aqui um grupo que chama Carryontech, ok? Este nome também eu coloco entre aspas. E aqui eu fecho as chaves, certo? Feito isso, assim que eu executar, ele vai criar esse host lá em nosso servidor Zabbix. Então eu vou sair aqui e salvar o arquivo. Só um detalhe importante que eu lembrei aqui, vou voltar aqui no arquivo rapidamente. Esse caminho aqui, no caso, eu instalei via container meus Zabbix. Então ele não veio com aquele barra Zabbix no final, o endereço barra Zabbix. Normalmente, quando você instala pelo Shell, ele passa o caminho aqui, para você acessar ele, tem que pôr um barra Zabbix. Então aqui você vai colocar o caminho que você utiliza para acessar o seu servidor. Lá dentro do servidor tem uma API do Zabbix, que é um ponto .php. Eu vou só demonstrar a vocês aqui essa API. Deixa eu só entrar, acessar meu container. Então, aqui está o meu container rodando. No vídeo anterior, a gente demonstrou como que cria os Zabbix via container, pelo Docker. Então aqui eu vou dar um Docker exec -it e o nome do meu container, que é AB7D. No caso, eu posso pegar o ID aqui e passar só os 4 primeiros números, que já atende. E o bash. Então aqui, ó, no caso, como está em container, ele está dentro do barra usr share Zabbix. Os arquivos estão aqui dentro. No caso, que está usando o JNX. Se você estiver utilizando o Apache, vai estar dentro do barra var www, normalmente. Então, aqui, ó, nós temos aqui o PHP, cadê ele? Aqui, ó, API. Você tem que identificar esse arquivo no seu servidor e abrir ele via browser, o caminho, ok? Eu vou sair do container aqui. Nós temos aqui o nosso script que a gente criou de Python. Então agora eu vou executar esse script que a gente acabou de criar. Então eu vou rodar aqui Python 3 e o nome do nosso script. Vou mandar executar. Bom, ele apontou um erro aqui para a gente. Então eu vou entrar no arquivo. Eu esqueci de fechar o parênteses aqui. Aqui tem um espaço também. Ok? Então tem um espaço entre os Apex API e tem que abrir e fechar o parênteses. Então vamos tentar executar ele novamente aqui. Bom, ele não apresentou nenhum erro, então ele rodou. Uma coisa que a gente pode fazer aqui embaixo, se a gente sabe, para saber se você criou ou não, a gente pode pôr aqui um print
entre parênteses a nossa variável, que é o host group. Feito isso, eu vou rodar de novo aqui, ele vai dar aí falando que já existe o grupo. Mas aqui já printou na tela, aqui ó. Foi inválido aqui, já é existente. Então, já existe. Nos próximos eu vou colocar, vamos criar um outro grupo aqui, só pra a gente ver o processo. Vou pôr Carry on Tech, vou pôr aqui um 2, ok? Então vou rodar aqui novamente, criou com ID 16, ok? Vamos verificar aqui agora nos apps para ver se criou o host. Vou vir aqui em configuração, host group. Tá aqui, ó, os dois grupos que eu criei, Carry on Tech e Carry on Tech 2.